E aí, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre sonhos e frustrações dos pacientes que fazem tratamento com a prótese protocolo. Então, rapidamente, vamos lá para a tela. Você vai aprender muita coisa hoje. Então, se prepare que o vídeo é longo, mas vai valer a pena. Afinal, você se cadastrou com o objetivo, com a intenção de aprender um pouco sobre esse tratamento, já que você está para começar, está fazendo ou já fez, mas quer solução para o seu problema. Tudo começou quando eu lá no meu canal do YouTube comecei a responder muitas mensagens, aí pelo menos mais 5 mil comentários eu tenho lá no YouTube, de pessoas reclamando de tratamentos como esse da prótese protocolo. E esse tratamento ele é muito procurado, muito procurado e é objeto de sonho, de desejo de muitas pessoas. Então, quando as pessoas vão lá, fazem um tratamento, tem o resultado, então elas vão comentando e as queixas, eu fui levantando quais são as principais queixas dos usuários do canal, já que essas queixas eu não tenho no meu consultório. Então como é que eu sei que os pacientes reclamam disso? Por causa dos comentários que estão lá. Se você quiser procurar, fique à vontade. Procura pelo meu nome, vai lá no YouTube que você vai ver mais de 200 vídeos e muitos comentários. Eu selecionei vários comentários e as reclamações campeãs a gente vai conversar aqui. E nós vamos conversar então sobre o que as pessoas amam quando finalizam seus tratamentos e que as pessoas odeiam, certo? E nós vamos falar sobre outra coisa bem bacana, bem importante para você que vai começar o seu tratamento. Erros que dentistas cometem quando oferecem os tratamentos, quando mostram a possibilidade de fazer o tratamento com o protocolo. Então existem algumas dificuldades, alguns erros básicos. Não é por negligência, não é por má intenção, mas você vai entender. Fique comigo, assista até o final. Se você não conseguir assistir hoje, agora, nesse momento, o vídeo todo, mas eu vou insistir com você, você vai receber mais e-mails com conteúdos como esse, para que você, quando for tomar a sua decisão, você chega lá e dê uma aula para o seu dentista. Eu já sei como é que funciona esse tratamento, eu já sei quais são os problemas, quais os riscos que eu enfrento. Então você vai de uma forma consciente dizer sim para o seu dentista ou dizer não. Enfim, você vai saber o que fazer. Vamos conversar então sobre primeiro erro. Você vai ao consultório, agenda uma consulta com um profissional, porque você já entendeu que chegou a hora de repor aqueles dentes perdidos, aqueles dentes perdidos e aqueles que estão para ser perdidos de repente daqui para frente. Então você agenda uma consulta, o que você precisa esperar. E o primeiro erro que normalmente acontece nos consultórios é básico, não é intencional, mas talvez por esquecimento, por despreparo ou por ansiedade em passar ao paciente mais rapidamente para que o paciente, pense rápido e feche rápido o tratamento. O que é? Falta de comunicação clara. Que tipo de comunicação é mais eficiente para você, paciente, que está procurando um tratamento como esse? Uma linguagem básica, uma linguagem não técnica, de preferência que o profissional mostre a você com elementos visuais, se tiver vídeos, se tiver fotos, o que é a prótese protocolo, o que é um implante, olha aqui, o que é um implante, olha aqui esse desenho, é um parafuso, o implante é um parafuso que está ali no meio daqueles dois. O implante não é a coroa, certo? A coroa é coroa, implante é implante, ele está dentro do osso. Então nós temos duas partes aqui, nós temos que vai dentro do osso, que é o cilindro de titânio, não é de zircônia, tá certo? Até existe um fabricante que tem já na sua linha de produção o implante de zircônia, mas ele tem um componente metálico e originalmente os implantes são de titânio. E a parte externa, o que fica para fora, é a coroa, e o que fica aqui entre o implante e a coroa nós chamamos de intermediário protético ou pilar protético, que é um outro parafuso dentro do implante, tá certo?
Então, uma comunicação dessa você entendeu o que é o implante, o que é coroa, o que é dente, o que é o componente protético, porque eu simplifiquei, mas tem forma de falar isso de uma maneira técnica? Claro que tem, óbvio. E o paciente vai entender, ele vai fazer uma cara que sim. Alguns pacientes têm vergonha de dizer que não entenderam. E tudo bem, tá tudo bem. O profissional é que precisa entender é que você é leigo. Então a comunicação tem que ser clara, objetiva, simples, de fácil entendimento, para que o paciente possa entender e ter dúvidas em relação a isso. Porque muitas vezes o paciente não tem dúvidas porque ele não entendeu nem a explicação do dentista. Como que ele vai ter dúvidas sobre o que é espaço livre de higiene? Você sabe o que é espaço livre de higiene? Como assim, doutor? Que espaço é esse? Tem espaço? Onde que tem espaço? É o seguinte, embaixo da prótese protocolo existe um espaço que precisa ficar entre a gengiva e a resina, e o paciente precisa ver isso numa foto, num slide, para ele entender que o fio dental passa por baixo, certo? Porque a higiene é diferente. Então, primeiro erro, na primeira consulta, falta de comunicação clara. Tem mais. Eu já falei, comunicação, olha aqui, né? Segundo erro da primeira consulta, falta de fotografia. A fotografia é um elemento importante no diagnóstico, mas é importante para o paciente visualizar os seus próprios problemas. Ele precisa entender que o posicionamento do lábio é importante, que o formato da arcada, do arco dentário, a espessura gengival, tudo isso se vê na foto. A assimetria facial, a reabsorção óssea. Doutor, tá falando coisa difícil. A perda óssea que ocorre às vezes é visual. Na fotografia você já vê que na região anterior costuma se perder um pouco mais, na região de trás. O rebordo, que é a parte da gengiva, quando você sorri sem os dentes, se aparece mais atrás, numa fotografia você vai ter esse elemento visual. Então o profissional vai precisar levar em consideração que vai ter vai existir uma tendência de aparecer mais dentes atrás do que na frente. É o tal sorriso invertido. Então é desconfortável, você nem percebe que o problema é esse. Quando olha numa foto, tá estranho o meu sorriso, né? Tá estranho, olha o sorriso da pessoa, mas não tá legal. Não entendeu que os dentes de trás estão aparecendo mais do que deveriam, os da frente estão escondidos. Porque o sorriso está invertido. Por quê? Porque o arco dentário, a arcada dentária, a estrutura óssea já é assim e a fotografia mostra isso, tá certo? Então você vê numa fotografia como essa, por exemplo, algumas coisas bem importantes, certo? Aqui nesse exame, você consegue ver, por exemplo, que existe uma assimetria facial. Você não vê o lado aqui, o lado esquerdo do paciente aparece mais dentes que o lado direito? Olha só, olhando aqui você vê o perfil, né? Inclusive o lábio aqui sobe um pouquinho mais. Então é só na fotografia. Conversando com o paciente você não percebe. E o paciente também não percebe. Você não percebe. Porque você está acostumado a se olhar no espelho. O espelho já te dá uma imagem invertida de si próprio. Então você acha que o esquerdo é direito, o direito é esquerdo. Mas a fotografia, inclusive, você vai olhar, meu Deus, mas como eu estou esquisito na fotografia. Você vai fazer uma selfie no telefone celular, você olha para a selfie e vê a imagem ao contrário, a imagem espelhada. Você olha e nunca se gosta porque você acha esquisito, porque você está invertido. Certo? Então, quando você bate uma fotografia, você tem uma noção do que é real. O problema é real, está na foto. E aí, com o real diante de você, o dentista e o protético vão acertar essas diferenças com a prótese, se for possível, tá certo? Então, você vê com uma fotografia dessa, que o antes aqui você tem uma tendência à assimetria, certo? O lado direito aparece mais do que o lado esquerdo. E quando finaliza a prótese, aí você entendeu que aquela assimetria foi corrigida. Então agora você vê aqui uma situação harmônica, o lado direito e esquerdo está batendo, as distâncias são as mesmas, não tem dente aparecendo mais do que o outro.
Ficou ou não ficou um sorriso mais agradável, mais harmonioso? O paciente ficou até mais jovial, certo? Não é interessante pensar assim, dessa forma? Olha só essa outra imagem. Estamos falando de fotografia no consultório, como é importante a fotografia. Olha só esse sorriso no começo do tratamento. Ele tem o posicionamento dos dentes de forma irregular aqui. Então, depois de feito um tratamento, substituição com a prótese protocolo, ele ficou com uma aparência mais equilibrada, mais harmoniosa, os dentes, uma posição mais confortável, mais agradável de olhar e nada exagerado. O sorriso ficou mais leve, mais tranquilo, mais jovial. Não ficou? Ficou com uma aparência assim de uma pessoa mais arrojada, mais moderna? É isso que um tratamento desse faz quando bem planejado. O que nós temos aqui? Uma situação bem parecida. Uma jovem senhora, mas com um sorriso comprometido, com uma aparência de uma senhora um pouco mais velha. Ao fazer o tratamento com uma prótese protocolo, automaticamente corrigido aquela impressão de que existia uma idade um pouco mais do que ela tinha. Então ela rejuvenesce, um aspecto mais jovem, mais agradável. A gente corrige a cor dos dentes, o posicionamento, tudo com a fotografia fica mais fácil de visualizar. Aqui a mesma coisa, o antes e o depois. O paciente com aparência um pouco mais de idade, sendo que ele não é tão velho assim. Ele enfim, não vou dizer a idade, mas ele é muito parecido, a idade muito próxima da minha. Não quis dizer a minha idade com isso, né? Mas aqui você vê com o antes e o depois, muda o aspecto, muda o semblante. Isso é possível com a fotografia. Aqui uma situação de dentes desgastados pela ação do bruxismo. Então você percebe uma clara movimentação, uma nítida mudança na aparência, na estética, certo? No posicionamento do lábio em relação aos dentes. Então você vê que é gritante as mudanças que surgem. Nossa, olha só, uma situação como essa, e você tem os dentes numa situação bastante precária e de repente você tem no depois uma reconstrução completa com dentes, aqui nesse caso eu posso dizer porque foi em zircônia. Então nós temos aqui o restabelecimento estético, funcional e um ganho de qualidade de sorriso, qualidade de vida, facilidade de higiene, assim, imbatível. O que nós temos agora? Olha só, que fotos são essas? Antes e depois. Eu posso dizer a você que são fotos da mesma pessoa. Um intervalo aqui de 8 meses, se não me engano, 8 meses de tratamento superior e inferior. Fotografia faz ou não faz diferença para você? Faz muita diferença. Então aqui mais, terceiro erro. Nós falamos da fotografia, agora vamos falar do terceiro erro. É obrigatório um exame que se chama tomografia. Tomografia. É um exame que faz o quê? É um exame que me dá as dimensões, altura, largura e profundidade. Vou citar um exemplo bem legal aqui para você entender por que é importante. Olha esse exame aqui, tá? Isso aqui é uma imagem panorâmica, tá certo? Porque os profissionais às vezes eles pedem que tipo de exame que é mais comum? Panorâmica, porque é mais barato. Facilita a vida do paciente, não é verdade? Facilita porque é mais em conta, é mais rápido. O paciente faz a panorâmica, traz a panorâmica e já faz a avaliação, já sai com o orçamento na mão para fechar já hoje, de preferência, no máximo amanhã. É assim que funciona. Mas um exame como esse aqui, olhando aqui, dá impressão essa área aqui, ó, de uma forma bem técnica, olhando assim, eu como profissional posso dizer, se eu ver um exame desse, eu posso dizer assim, ó, tem osso aqui. Dá para fazer implante aqui? Acho que dá. Parece que tem altura, né? Mas olha aqui, essa imagem aqui é uma imagem tomográfica vista do paciente de baixo para cima. É como pegar o meu amigo aqui, ó.
É como pegar o meu amigo aqui, coitado. Esse aqui fez implante, olha só o que aconteceu com ele. Não, brincadeira. Tá? É como pegar o meu amigo, colocar ele deitado e olhar nesse ângulo aqui, ó. Tá certo? Nesse ângulo aqui. Aí, o que você tem? Né? Olha, nesse ângulo aqui. Você pega o meu amigo, vira ele e olha assim. Essa é a imagem que você está vendo aqui. O que eu vejo aqui? Doutor, não tem espessura óssea. Tá sabe? É uma coisa muito fina aqui. Não tem osso aqui para fazer implante. Então o paciente vem fazer uma cirurgia, o que o profissional vai dizer? Faz a panorâmica só e olhando aqui. Não, se Deus quiser vai ter osso na hora. Se não tiver, a gente dá um jeito, a gente faz o enxerto, enfim. Chega na hora da cirurgia, abre a gengiva, olha, isso aqui não cabe, não dá. Dá para fazer um enxerto aqui, dá, mas um enxerto aqui tem que ser um enxerto em bloco. É um enxerto que precisa de muita quantidade óssea, certo? Do tipo que provavelmente esse paciente aqui não vai ter osso em lugar nenhum para tirar. Dessa área normalmente, da onde poderia tirar osso? Daqui, ó, do mento, do queixo. Mas doutor, eu vim aqui preparado para colocar implante, eu não vim aqui preparado para o senhor tirar um pedaço do meu queixo e colocar no céu da minha boca. Não, doutor, aí eu não vou querer. Não, daí para tudo, fecha, dá ponto, coloca os implantes na caixinha de volta, perdeu os implantes, não dá para colocar, não dá para fazer a cirurgia. Aí, infelizmente, não é porque o paciente não fez a tomografia, certo? Se ele tivesse feito a tomografia, o profissional já teria dito, não dá para fazer de maneira convencional. Aí tem outras formas de fazer, tem enxerto, tem piezocirurgia, que é uma maravilha, não vou falar sobre isso hoje, mas o paciente entende, certo? Que ele vai precisar de uma outra forma para poder colocar os seus implantes com segurança e não sair chorando, não é mesmo? Continuando aqui, o que a gente tem mais para falar? Vamos falar agora de uma coisa muito agradável, né? O paciente terminou o tratamento, está feliz, recebeu a prótese. O que os pacientes mais amam? Você quer saber? O que os pacientes mais amam quando sai do consultório, sai feliz, lacrimejando, abraça o dentista, abraça a secretária e diz, olha, só falta dizer que me ama, né? Só falta dizer que quer casar comigo, né? Mas na verdade os pacientes nem sabem, mas acabam tendo que casar comigo porque tem que voltar para fazer manutenção todo ano. Mas brincando, tá? Tô brincando. O que eles amam? Eu vou mostrar para você o que o paciente mais ama. É isso aqui, ó. A idade aparente diminui. A primeira coisa, tem muitas coisas que mudam na vida dos pacientes que fazem a protocolo, principalmente quem usa prótese total, dentadura, ou tem os seus dentes danificados, enfim, aparência ruim. Tem muita coisa que muda, mas qual é a primeira coisa? Colocou a prótese, a sensação da prótese é uma, mas ele não tem ideia de como isso está, então eu costumo fotografar. O que eu encontro na fotografia? Elementos que eu não preciso falar para o paciente. Eu não preciso falar o que ele parece. Eu mostro, certo? E a fotografia vai fazer o que com ele? Vai dizer, olha, você ficou 10 anos mais jovem. Tá bom para você? Tá bom para você sair, entrar no consultório com 50 anos ou com 60 anos e sair do consultório com 50? 10 anos mais jovem, tá bom para você? Olha, eu 10 anos mais jovem ia me valer muita coisa. E o que acontece? É aquela imagem que a gente já viu lá atrás, certo? Esse senhor aqui tem uma história fantástica. É um argentino, chegou no consultório com autoestima lá embaixo, não falava muito. Aliás, desculpa, esse falava muito, falava espanhol inclusive, não falava nada de português. Ele vinha inclusive com um assistente, com um intérprete, porque ele mal entendia o que a gente falava. Então ele vinha com um assistente. E ele chegou nesse estado aqui, uma prótese móvel na parte superior, e demoramos aí 6 ou 7 meses para fazer o tratamento dele, um protocolo com carga imediata e cirurgia guiada. Nossa, foi lindo o caso dele. Depois ele finalizou com um protocolo de zircônia, que é uma espécie de porcelana, certo? É uma porcelana, então uma prótese mais resistente, não tem metal. E esse aspecto, certo? Eu não precisei falar para ele.
Eu não precisei dizer para ele, meu amigo, não vou dizer o nome, né? Olha só como você ficou mais jovem. Não precisou. Vou te falar, 6 meses depois que ele voltou, ele não estava com o assistente dele. Ele veio sozinho, dirigindo o carro dele. Adivinha com quem ele veio? Com a namorada. Acredite se quiser, um senhor viúvo de 82 anos, concluiu seu tratamento, dispensou a assistente, não contratou, né? Ele veio com a namorada dele. Acredite, a autoestima dele melhorou muito, a confiança. Ele já era falante, né? Mas depois ele virou piadista. Ele veio contando piada a consulta toda e veio para manutenção, revisão e manutenção. Então a gente fotografou ele de novo e ele estava com esse aspecto assim, ó. Não cabia o sorriso no rosto dele, ele tinha que estar sorrindo o tempo todo. Fantástico. Esse caso aqui também, fotografia, você olha, você vê a mudança, né? Precisa falar para ele que ele ficou mais jovem? Precisa. Precisa falar para ela que ela ficou mais jovem? Não precisa, é só mostrar. E agora, o que o paciente mais odeia? O que o paciente mais odeia quando ele terminou o tratamento? Eu não vou dizer para você que são meus pacientes, então como é que eu sei? Por causa dos comentários lá no meu canal do YouTube, que eu já falei sobre isso. Então eu fui lá, fiz um pente fino, selecionei as queixas mais comuns dentre as que estão lá e eu fiz um levantamento e coloquei as 5 coisas que o paciente mais odeia. Então olha só, são coisas que o paciente olha na hora, quando ele recebe a prótese, e são coisas que acontecem depois, às vezes meses depois, ele vai perceber. E você vai entender por quê. Vamos lá. Primeira coisa, doutor, dicção. O que é dicção, hein? É a sua forma de falar. Tem até um vídeo meu no canal que diz o seguinte, o título lá. A sua forma de falar muda com o protocolo? Eu tenho para dizer para você que muda. A sua forma de falar com o protocolo muda sim. Porque a nossa boca é uma caixa acústica, nossa cabeça é uma caixa acústica. Então tudo que você tiver que fique ali entre o seu lábio, certo? E a cavidade oral é digamos assim, que é um empecilho para a passagem de ar, é uma barreira para a passagem de ar e do som. Então a prótese é uma barreira e o som vai sair diferente. Certo? Agora, o que não pode é atrapalhar a sua pronúncia das palavras. Então, o que eu vejo as pessoas reclamando do S, certo? O S sai estranho. Outra coisa que acontece, deixa eu ver se está aqui nesse slide. Não, mas é uma coisa que acontece, é o seguinte, as pessoas cospem para falar. O que, doutor? As pessoas cospem para falar, elas perdem o controle da língua ao falar e assim, ó, sem querer escapa umas gotículas de saliva. Então as pessoas que estão muito perto começam a se afastar porque começa a levar um banho extremamente desagradável. E você, por exemplo, se coloca no lugar, você está conversando com alguém, você sem querer percebe que escapou e de repente começa a perceber que começa a escapar. E aí você mesmo começa a ficar meio receoso de conversar com as pessoas porque você acha que está cuspindo nas pessoas. Não é que a prótese ela está numa condição que está dificultando a sua dicção. Doutor, e como é que resolve isso, hein? Olha, tem que fazer teste no dentista. Tem que fazer teste. Então você vai falar, o profissional precisa entender e você precisa dar um banho no seu dentista para ele saber que é verdade. Então ele vai fazer alguns ajustes para que o posicionamento da sua língua com as palavras facilite ali a movimentação do músculo que é a sua língua, certo? E aí facilite um pouco. E outra coisa que você pode fazer, alguns testes de fonação, você quer fazer um exercício com a sua língua, uma coisa prática aí, ó. Pega um lápis ou uma caneta aí, olha desse jeito e pega um papel
e começa a fazer uma leitura daquilo ali. Faz lá 5, 10 minutos de leitura com a caneta ou um lápis atravessado na boca, mordendo. Você vai fazer um exercício de musculação da sua língua. Isso vai ajudar muito na sua dicção. Então já fica uma dica prática para você que de repente comece a identificar esse problema já com você. Tá certo? Vamos para o próximo. Qual é a segunda coisa que acontece quando as pessoas odeiam quando recebem a prótese protocolo e ela não foi muito bem planejada, executada, enfim, o que é? Dificuldade para limpar. Doutor, eu estou percebendo mau hálito. Eu estou com mau hálito. Eu não tinha mau hálito antes de fazer esse tratamento, agora eu estou com mau hálito. Por que eu estou com mau hálito, hein? Porque a prótese acumula bactérias, resíduos alimentares em áreas de difícil acesso. E se você não tiver condição de passar o fio dental de maneira correta e quem sabe usar um aparelhinho que chama-se Waterpik, um aparelhinho portátil com jato de água que você vai fazer a limpeza superficial, tirar os resíduos de alimentos mais, digamos, mais difícil ou maiores, né? Mas precisa passar o fio dental por baixo da prótese. No meu canal no YouTube tem um vídeo mostrando como esse fio dental passa. É um fio dental especial, certo? É um fio dental, chama-se, eu vou até colocar aqui, Ultra Floss. Vou repetir, o fio dental Ultra Floss da empresa Oral-B. Eu não tenho nada com Oral-B, não ganho comissão por isso, tá certo? Mas ele é bom, ele é interessante para você usar se você já tem uma prótese protocolo, passar por baixo. Então, o paciente tem dificuldade porque não recebe informação adequada do dentista e precisa ver o espaço de higiene. A prótese tem que estar ajustada para que ele consiga fazer a higienização e, principalmente, antes de fazer o tratamento, ele precisa saber que essa forma de limpar vai ser diferente do que os seus dentes naturais. Então, tudo que é combinado antes não sai caro. Tudo que é combinado antes você aceita melhor. Agora, se não for falado nada e você ficou chateado porque está dando mais trabalho do que dava antes, eu lamento, mas vai continuar sendo assim e eu diria que você precisa mudar de mentalidade porque você precisa cuidar da sua prótese para que você não perca o seu investimento que você custou para fazer. Terceira coisa, agora o problema estético. Isso é uma coisa que você pode ver na hora. Recebeu a prótese, tirou as fotos, ou nem tirou foto nenhuma, né? Porque eu já estou falando de profissionais, de dentistas que não usam a fotografia, então certamente eles não vão ter essa ideia de que os dentes ficaram grandes demais, porque o paciente não deu opinião durante o tratamento. Se o dente ficou grande demais ou pequeno demais, infelizmente com a prótese pronta, você não tem muito o que fazer a não ser reclamar para o seu dentista, certo? Olha, não ficou legal, não fiquei contente. Mas tem forma de você evitar isso? Lógico que tem. Durante o tratamento é feito algumas consultas de prova. Essas consultas de prova servem para o paciente com o espelho olhar e dizer se gostou. Basicamente isso. Agora, você pode se enganar, você pode olhar e achar que está bom, depois recebe a prótese, vai para casa, a esposa ou o marido olha e diz que estranho que ficou, pronto, acabou. Acabou a sua prótese, você tem que voltar ao dentista e dizer que não gostou, porque você se sente mal, porque o seu cônjuge achou estranho, então as outras pessoas também vão achar. Então, isso aqui é uma coisa que normalmente as pessoas até relatam depois, muitas vezes, porque elas fazem as consultas de prova. Mas o que acontece? Isso é um problema de não usar a fotografia. Quando usa a fotografia, não tem erro. Porque eu, pelo menos, faço assim. Eu tiro as fotografias, até cadê minha câmera? Ah, tá longe. Eu tiro as fotografias e mando para o paciente, a sessão de fotografia eu mando para o paciente no WhatsApp dele. E mando para as pessoas verem em casa. Eu peço, olha, mostra para o teu esposo, mostra para os teus filhos, mostra para o teu vizinho, para a tua vizinha, mostra para o cachorro, para o papagaio, para o gato, pede opinião. E aí depois você me responde pelo WhatsApp e me diz, está aprovado esse sorriso, posso mandar para o laboratório para finalizar?
beleza? Aí a gente fecha o tratamento desse jeito. Daí não tem surpresa, né? Aí o paciente recebe a prótese feliz da vida. Agora, do contrário, é isso aqui que você tem, ó. Dentes grandes demais, pequenos demais. O que mais, doutor? Olha, isso é um problema. A quebra de dentes não é uma coisa que acontece assim na semana seguinte, tá? Então, quebra de dentes está relacionado com hábitos. Que tipo de coisa leva à quebra de dentes? O chamado bruxismo ou apertamento de dentes. Muitas vezes o paciente não tem bruxismo durante o tratamento ou antes. Adquire o bruxismo depois, por questões neurológicas, por ansiedade, enfim, por vários fatores, não vem ao caso aqui, mas se isso acontecer, se a oclusão não for ajustada e se a mordida contrária, vou tentar explicar para você de maneira mais simples. Você faz a prótese na arcada inferior, a arcada inferior tem que ter todos os dentes. Ah, doutor, eu tenho só na frente, de trás eu não coloquei porque não aparece. Perdeu, meu amigo, perdeu a sua prótese. Você vai perder a sua prótese mais cedo ou mais tarde, vai fraturar, vai quebrar, vai trincar, vai desgastar os dentes aqui na frente. Você vai ter problemas e não adianta colocar culpa no dentista. Ele pode ser culpado de não ter te falado, certo? Mas você está fazendo uma mastigação, pressionando essa região, você precisa dos dentes de baixo, você precisa dos dentes antagonistas, você precisa reabilitar o seu sorriso não só por causa da estética, mas a função. E veja só, você está apertando aí durante o sono, certo? Você não percebe, é involuntário, é no sono profundo. Você faz aquele movimento de apertar os dentes, o que vai acontecer? A prótese de acrílico, ela vai ceder em algum momento, ela vai trincar. E vai ser uma coisa de louco, quebrando um dente atrás do outro, quando não quebra 2, 3 ao mesmo tempo. Então, como evitar isso, doutor? Reabilite as duas arcadas, em cima e embaixo, e no final faz a placa mio-relaxante. É uma plaquinha de acrílico, de preferência faça acrílico rígida, certo? Dura, resistente, que absorve melhor os impactos e dura mais tempo. Então tá, quinta coisa, doutor. Eu já falei sobre dificuldade de higiene, mas isso aqui é uma coisa muito incomodativa. Acúmulo de alimentos é mais do que simplesmente não conseguir fazer higiene. Doutor, está acumulando muita coisa ali. Eu não consigo, eu não dou conta. Tem muita coisa. Eu tenho que vir ao dentista. Cada vez que vou ao dentista, ele tira 2 quilos ali de massa de pastel. Massa de pastel, massa de pizza. Brincadeira, né? Mas é muita coisa. Então, por que está acumulando alimentos? A prótese está precisando de ajuste. Então, isso as pessoas reclamam bastante depois de um tempo, depois de um mês, depois de 2 meses, até 6 meses depois, tem gente reclamando ainda. Corra para o seu dentista, peça para ele fazer um ajuste na prótese, ao abrir esse acrílico para facilitar a sua higiene, para que não tenha tanto acúmulo assim. E se não tiver jeito, porque às vezes não tem jeito, certo? Às vezes não tem jeito, porque você vai abrir espaço para higienização, vai comprometer a estética, porque se for numa área de cima, uma prótese superior, que quando você dá aquele baita sorriso, seu sorriso é muito alto, aparece aquele espaço, você não vai querer que apareça o espaço, não é verdade? Então você tem que fazer o quê? Você vai ter que casar com o seu dentista. Acha um dentista que seja aí parceiro, volte no seu consultório 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, fazer a manutenção, pelo menos fazer um jato de bicarbonato ali em cima para tirar o resíduo alimentar, e 1 vez por ano faz a manutenção, tirando a prótese, fazendo uma higiene melhor, dando polimento na prótese, tá certo? Muito bem. O que mais acontece, doutor? Estou aqui no final do vídeo, há 30 e poucos minutos. Se você está aqui comigo ainda, você está muito afim de fazer esse tratamento, eu espero que você esteja aqui ainda. É o seguinte, olha só. O paciente, na intenção de economizar, procura o local de atendimento que oferece mais facilidades para fazer o tratamento. Tudo com o objetivo do quê? De que o paciente feche o tratamento o mais rápido possível, sem pensar muito nessa decisão. Por se o paciente pensa demais, ele não fecha. Mas por causa da sua saúde e bem-estar,
Essa forma de decidir vai prejudicar você, porque às vezes o planejamento mais fácil pode trazer consequências ruins e irreversíveis. Quer dizer que mesmo que você queira corrigir, fazer de novo, procurar outro dentista, tem coisas que não dá para fazer de novo, certo? O implante mal colocado, mal posicionado, gera consequências. E aí, para retirar esse implante e colocar de novo, a consequência é perda óssea, certo? E aí tem a possibilidade de fazer enxerto de novo. Então você não faz. Você vai tentar resolver o problema estético, funcional, só com a prótese. E aí o resultado fica prejudicado. Não é como você esperava, não é como você sonhou ter o seu sorriso de novo. Então, precisando de um tratamento como esse, não vá pelo mais fácil, não vá pelas facilidades, não vá porque estão insistindo, não vá porque estão oferecendo 10, 20, 30 parcelas no boleto. Tá certo? Lógico, existe essa possibilidade, se existir, facilita muito a sua vida, facilita a vida do paciente, do dentista também, porque fecha, mas não feche sem uma análise completa. Vá no dentista, pague a consulta de avaliação, porque o profissional vai gastar tempo fazendo esse estudo com você, não custa barato para ele fazer e ficar com você 1h30 no consultório, te ensinando, te mostrando fotos e gastando tempo e mostrando material, enfim. Então, faça isso por você, não por ele, faça isso por você, porque aqui o barato sai muito, muito, muito caro e não é só dinheiro que eu estou falando, tá certo? Esse caro não é de dinheiro, não é que ter que gastar de novo, tá certo? O que é caro para você? É não ter qualidade de vida, não ter qualidade de sorriso, não ter saúde ao sorrir, não ter saúde ao se relacionar, não ter saúde ao mastigar. Isso é caro e isso às vezes é irrecuperável, tá certo? O tempo é um ativo, o tempo também você perde. Perde meses, perde anos, tem que refazer de novo. O tempo é o ativo mais caro que existe, é mais caro do que dinheiro, o tempo não se recupera. Então, tá começando um tratamento como esse, vá pelo certo, tá certo? Vá com calma, faça uma boa análise. Quer conversar comigo no consultório? Você que nessa página aqui tá cheio de botões, manda sua mensagem, agenda comigo. O primeiro passo é tomografia, não tem jeito, faz a tomo. Aí depois com a tomo pronta, aí a questão de valores, como eu falei, tem facilidades? Tem. Mas não é porque eu tenho facilidades no consultório que eu vou ficar empurrando para você fechar amanhã. Você tem que pensar, fazer a tomografia, fazer uma análise. Tudo bem, a minha consulta ela é diferente. Eu vou mostrar todos os detalhes com vídeos, com fotos. Eu trabalho com fotografia, então fica mais fácil. Se você está aqui na região, Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José, estou em São José, está bem fácil para você. Agora, infelizmente, você que está longe e caiu aqui no meu fluxo de mensagens e está assistindo esse vídeo, não tenho como fazer esse trabalho com você longe, com você fora daqui. Existem pacientes sim que vêm de fora, se hospedam aqui na cidade, a gente monta uma forma de trabalho que facilite o seu retorno para cá, fica 1 semana, 10 dias, faz a primeira fase, depois volta a fazer a segunda fase da prótese, a fase estética. Dá para fazer dessa forma? Dá sim. Então, encerramos aqui, espero ter sido claro, objetivo, sereno, tranquilo e conto com você no consultório. Havendo dúvidas, mande sua mensagem e a gente tem o prazer de responder você. Tá ok? Grande abraço, Douglas Lima, do consultório em São José.